Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no perfil de análises, agora também continuando a saga da Copa do Mundo. Já falei sobre um jogo de oitavas de final, já falei sobre outro jogo das quartas de final. Deixar os dois aqui relacionados para vocês assistirem também. Antes de começar a análise desse jogo da semi, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, que ative o sininho, que dê o like no vídeo e, se possível também, que indique o vídeo e o canal para outras pessoas que vocês sabem que gostam de futebol, que gostam de acompanhar a análise, enfim. O projeto está bem no comecinho e conto também com a ajuda de vocês para fazer crescer e para ter também mais vídeos aí de análise de jogo, falando sobre outros assuntos do futebol. Agora falando sobre esse jogo da semifinal da Copa de 2018, um jogo que traz um lado da chave que eu ainda não comentei, fiz dois vídeos de um lado da chave só, com o Brasil, com a Argentina, com França e Bélgica que tiveram do lado. Do outro lado, Inglaterra e Croácia como as equipes mais fortes, as equipes que conseguiram chegar mais longe, né? E surpreendentemente, né, numa chave que potencialmente poderia ter a Alemanha, poderia ter a Espanha bem, poderia ter a própria Argentina classificando em primeiro e chegando aí. A Inglaterra e sobretudo a Croácia chegaram muito bem, a Croácia sacramentando sua única classificação à final da Copa do Mundo. Um jogo que envolveu duas seleções com projetos um pouco diferentes. A Inglaterra com Gareth Southgate já num processo de mudanças, de muito aproveitamento das equipes e dos jogadores no Big Six da Inglaterra, outras equipes ali próximas como o Everton, como o Leicester, enfim, que envolveram jogadores titulares na seleção inglesa. E a seleção da Croácia chegando de forma muito competitiva e sempre no limite, né? A Croácia chegou à semifinal da Copa vindo de duas prorrogações com disputa de pênalti e viria fazer outro jogo também de 120 minutos mais acréscimos contra a Inglaterra. Um jogo que começou com as duas equipes próximas do que vinham mostrando já durante a Copa. A Inglaterra jogou a Copa inteira num 3-5-2 que a gente acostumou a ver, com uma novidade que foi a improvisação, o aproveitamento do Kyle Walker como zagueiro, ele que geralmente é lateral direito. Ele é um lateral direito, né, que sempre jogou como lateral, ele sendo aproveitado na saída de bola mais à direita, num trio de zaga com o Stones e com o Maguire. O lateral, de fato, foi o Trippier, que é um jogador muito importante em bola parada, em criação de jogadas. Um meio de campo mais de chegada, com o Dele Alli e o Lingard, dois jogadores que são mais ofensivos e que acabaram sendo aproveitados pelo Southgate pela capacidade de infiltração, de pisar na área, de buscar o gol, de buscar uma jogada conclusiva. E à frente o Sterling jogando como um segundo atacante, diferente de como jogava com o Guardiola no City, mais um ponta mesmo, com uma liberdade um pouco maior para flutuar, para ocupar os espaços, como um segundo atacante com o Southgate, tendo o Harry Kane, que foi o artilheiro da Copa, como a referência. No lado da Croácia, a Croácia tinha duas variações, geralmente, ou para partir de um 4-2-3-1, com Rakitic e Modric de volantes e o Kramaric à frente, ou com a versão que foi utilizada na semifinal, com o Brozovic, que acabou ganhando a posição na reta final da Copa, como um primeiro volante, o Modric e o Rakitic à frente, né, como esses dois meias interiores, e o trio de ataque com o Rebic, que acabou ganhando essa posição no ataque, junto com o Perisic e o Mandzukic, né? E com uma característica forte que é usar mais a lateral direita como forma de ataque, com o Versálico, que sempre foi um jogador muito ofensivo, seja época de clube, Sassuolo, Inter, Atlético de Madrid, enfim. Essas foram as características mais marcantes aí na seleção croata. Um grande mundial dos zagueiros, inclusive, o Domagoj Vida, inclusive, que fez um grande jogo nessa semifinal. O jogo já começou com a Inglaterra tendo a temática de aproveitar muito os espaços. A Inglaterra jogava muito pautada em começar as jogadas em toques curtos e no campo de ataque buscar os dois meias, buscar os atacantes, um ala, aproveitando o espaço que se abria. E o jogo inteiro a Inglaterra tentou fazer isso. E a primeira jogada que já gera a falta do gol do Trippier com 5 minutos é uma jogada que o Dele Alli consegue aproveitar um espaço e sofre a falta, que o Trippier bate muito bem, né, no canto esquerdo do Subasic. E aí a Inglaterra com 1-0 começa a ter um contexto um pouco mais favorável, de poder esperar um pouco mais o adversário, enquanto a Croácia tenta tomar as rédeas do jogo e tem um Modric muito protagonista nesse sentido, um Modric que cada vez mais assumindo esse papel de base de jogada, de ser sempre esse cara de construir jogo, de conduzir bola, de transição, saindo da defesa para o ataque.
E em muitos momentos a Croácia, que partia de um 4-3-3, né, mudava um pouco a forma de jogar, porque o Rakitic vinha um pouco mais à frente, enquanto o Modric recuava para ajudar o Brozovic em saída de bola, porque é o jogador de melhor condução, né, então consegue superar uma pressão com mais facilidade, consegue reter a bola, consegue colocar a bola onde quiser, né, um jogador que sabe o momento certo de cada tomada de decisão. Isso foi um diferencial para ele e para a Croácia na Copa. E a partir do momento, apesar de ter uma saída de bola até estruturada, em questão de ter o Brozovic e o Modric fazendo essa boa saída, a seleção da Croácia não conseguiu no primeiro tempo produzir muitas chances, criar muitas chances claras, né? Teve muitas finalizações de fora da área, enquanto a Inglaterra defendeu bem o seu espaço, defendeu bem a grande área, defendeu bem, fundiu a entrada da área também, evitando finalizações de perigo da Croácia. E esse 1-0 acabou ficando bem cômodo e bem justo, porque foi a atuação defensiva da Inglaterra. Os dois alas trabalhando muito, sobretudo o Ashley Young contra o Rebic, nesse duelo de atacante pelo lado direito contra o ala esquerdo, né? A Inglaterra defendendo nessa linha de 5 em 5-3-2, marcando muito e muito forte também. E sempre buscando o jogo em velocidade para responder, né? Muitas vezes em cima do Lovren do lado direito, o Lovren meio que como um mapa da mina no primeiro tempo, o Sterling tentando jogada de velocidade, o Kane que conseguiu um lance de perigo num pivô contra o Lovren, enfim. Enquanto que a Inglaterra tentava ser agressiva dessa forma, não necessariamente tendo muito volume de jogo do meio de campo para frente. Era muito toque de bola do Henderson, primeiro volante, dos 3 zagueiros, e do goleiro Pickford para lançar a bola à frente, né, para buscar uma infiltração, para buscar uma chegada de alguns atacantes. E com um time que também marcava um pouco mais forte a saída de bola da Croácia, né? Então, em muitos momentos a gente via a Croácia vindo bater o tiro de meta, e aí o que eles faziam? O Subasic vinha bater, os 2 zagueiros abriam, e aí os 2 atacantes da Inglaterra marcavam individual. O Brozovic recuava para receber a bola, e o Dele Alli acompanhava ele para não deixar a Croácia subir. Ao mesmo tempo, Modric e Rakitic saíam, e os outros 2 meio-campistas, o Lingard e o Henderson, acompanhavam eles. Então, esse encaixe individual na saída de bola da Croácia era um dificultador para fazer a Croácia soltar a bola longa e a Inglaterra conseguir, em retomada, chegar à frente. Mas isso não gerou tantas chances, né? A Inglaterra só teve 2 chutes a gol no jogo inteiro, 2 finalizações que foram no primeiro tempo, o gol do Trippier e essa finalização do Kane na jogada contra o Lovren. Por outro lado, a Croácia começou a se estruturar um pouco mais da metade do jogo para frente, né? E com algumas organizações, a Croácia que fazia um tipo de marcação também com algumas, não encaixe individual, mas com algumas vigilâncias, né? Então, o trio de meio-campistas da Croácia marcando muito forte, no trio de meio-campistas da Inglaterra, muitas vezes como o Rakitic era o mais avançado, ele fechava no Henderson, que era o mais recuado da Inglaterra, o Modric fechando muito a marcação em cima do Dele Alli, e também o Brozovic em cima do Lingard, para evitar jogo da seleção da Inglaterra com os atletas saindo bem e tentando ligar o ataque, né? Tanto que o Sterling teve poucas chances perto do gol, que a bola não chegava, e o Kane também foi bem marcado nesses momentos da partida para não ter essa bola em transição de frente. Para lembrar, o Kane foi o artilheiro da Copa com 6 gols marcados. E além disso, a Croácia começou a tomar um pouco mais as rédeas do jogo a partir do segundo tempo, porque houve mudanças, né? Principalmente uma mudança posicional. O Rebic e o Perisic passaram a trocar de lado, né? O Perisic veio jogar muito para o lado direito, o Rebic vindo buscar do lado esquerdo e fazendo muitas trocas de lado, que confundiu um pouco a marcação da Inglaterra e que em alguns momentos também conseguiu fazer com que alguma jogada superasse o lateral da Inglaterra e deixasse um atacante de mano a mano com o Walker, por exemplo, na direita. E justamente o Walker foi o jogador mais vulnerável da defesa da Inglaterra durante o segundo tempo. A Croácia chega ao empate, inclusive, numa jogada que é um cruzamento do Versálico em projeção para a entrada em finalização do Perisic. O Perisic ele fica entre o Trippier e entre o Walker. É muito interessante você ver o movimento, como é inteligente o Perisic no momento do gol. Vem o cruzamento da direita e o Perisic está colado com o Trippier enquanto o Walker está defendendo o espaço dele. No segundo que a bola chega à área, o Perisic consegue se desvencilhar do Trippier e chegar antes do Walker para encostar com o pé esquerdo na bola. É um lance engraçado que no primeiro momento a gente até acha que ele cabeceou, mas ele chega com o pé esquerdo antes de o Walker cabecear e empata o jogo para a Croácia. A partir do empate, a Croácia começa a tomar mais as rédeas ainda,
começa a ter ainda mais volume de jogo, começa a dificultar muito. Um pouco depois o Perisic quase vira o jogo, né, com um lance que a Inglaterra também começa a ter muitos erros defensivos, parece que o time sente um desgaste. A concentração do primeiro tempo não se repete no segundo, e a partir disso a gente começa a ver o time errando mais, começando a dar mais espaço para a Croácia começa a chegar muito bem. Perisic manda uma bola na trave poucos minutos depois de empatar, e o Rebic perde a chance no rebote. E engraçado que o jogo chega quase nos 90 minutos, com essa temática meio parecida, né? E com a Inglaterra tendo poucas armas ofensivas. Uma delas era a que a gente conheceu bem durante a Copa, aquela jogada de bola parada com um trenzinho, né? E a Inglaterra batia o escanteio, os jogadores iam perfilados e aí se disparavam, espalhando pela área para buscar uma finalização. Durante a prorrogação, inclusive, o Stones quase faz um gol assim, né? Ele consegue uma desviada e o Versálico salva quase em cima da linha. Durante o jogo, até o fim dos 90 minutos, né, nesse 1-1, engraçado que só houve uma substituição, que foi, se não me engano, a Inglaterra trocando o Sterling pelo Rashford, e aí para ganhar espaço, contra-ataque em campo aberto, mas o Rashford acaba não tendo tanto espaço, e no segundo tempo também a Croácia melhora a compactação, né? Então esses atacantes e meias que conseguiram aproveitar muito espaço não tinham tantas chances, acho que só o Lingard chegou a ter uma ou duas oportunidades, mas também não conseguiu aproveitar. Veio o segundo tempo, a questão física pesando muito, e a Inglaterra continuou concedendo chances para a Croácia, né? E numa delas sai o gol do Mandzukic, uma jogada que a gente vê como é uma grande desatenção da defesa, né? A bola vem atravessada, um bate-rebate. Quando o Perisic consegue o desvio, a bola passa às costas, a bola chega entre os dois zagueiros da Inglaterra, né? O Walker já tinha passado e a bola passa entre o Stones e o Maguire, que é onde chega o Mandzukic. Durante o lance a gente consegue perceber que é uma grande desatenção, que o Mandzukic ele aparece no espaço entre os dois zagueiros e bate pro gol. É um lance totalmente de falta de concentração, e ficou muito nítido como a Inglaterra sofreu com essa falta de atenção aos espaços, e não foi um momento isolado. Se a gente pega os jogos da Inglaterra antes dessa semifinal e até a disputa de terceiro lugar contra a Bélgica, era um time que, apesar de tudo, tinha jogadores muito desatentos e isso custou caro, né? Lembrar que minutos antes dessa virada, o Mandzukic teve uma chance cara a cara com o Pickford também, numa desatenção de posicionamento da defesa da Inglaterra. A partir disso, algumas substituições acontecendo, muitas por questão física também. No final, no desespero, o Southgate coloca o Vardy, inclusive, no jogo para buscar o gol. Aí o Trippier acaba sofrendo uma cãibra depois que já haviam feito as 4 substituições. A Inglaterra vai por tudo ou nada, mas acaba não encontrando o gol. Tem esse lance do Stones no finalzinho, né? Esse cabeceio que o Versálico salva. Mas a Inglaterra tinha problemas muito nítidos e que ficaram muito claros, sobretudo na parte defensiva. E na parte ofensiva, apesar de ter aproveitado alguns lances em velocidade, não conseguia transformar os lances em gol. Dá para dizer que, apesar de tudo, a Croácia teve 2 vantagens bem significativas, 3. Um grande jogo do Modric e dos pilares da seleção, né? Essa questão de a Croácia ter jogadores pilares do time mais estabilizados, jogadores que realmente garantem mais em jogos desse tamanho. A questão da concentração, visto que a atuação defensiva da Croácia melhorou muito, sobretudo o Lovren, também foi um ponto que decretou a vitória. E a resistência física, né? A Croácia já vinha já preparada de 2 prorrogações, aguentou mais uma e chegou bem. E sacramentou essa classificação para a final. A Croácia fazendo história numa campanha diferente, né? Muito inesperada, imagino. A Inglaterra também foi até um pouco mais à frente do que se imaginava, também penso assim. E foi um jogo que mostrou um lado da Copa que foi o lado da surpresa, né? Se o lado da França, da Bélgica, do Brasil tinha seleções mais candidatas ao favoritismo, o lado de cá trouxe uma surpresa em um jogo bem disputado, um jogo bem divertido. Destaque uma cena muito interessante: o segundo gol da Croácia, ele sai e os jogadores saem de forma muito efusiva, o Mandzukic sai correndo muito para comemorar e eles acabam derrubando um fotógrafo. É um momento bem engraçado, esse fotógrafo conta a história, que os jogadores estavam muito extasiados, né? E é bem legal, é um dos momentos que ao menos particularmente me marcaram bastante nesse jogo, nessa semifinal. E assim se deu o jogo que sacramentou a classificação da Croácia
para sua única final, a final contra a França. Vai ser o próximo jogo analisado aqui. Vale lembrar também que eu tenho analisado cada seleção que chegou ao mata-mata da Copa de 2018 no Instagram, então dá uma passada lá também para acompanhar. À medida que os vídeos e as fases vão chegando aqui no YouTube, eu também vou comentando, então aqui cheguei às semifinais. Vou falar sobre as equipes de final, né? Croácia e França também lá no Instagram, são as que faltam, mas das semis para trás, todas as outras seleções já estão aí descritas lá. Então, peço a vocês, quem ainda não se inscreveu de novo, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê um like aí no vídeo, indique para os amigos e acompanhe também, vou deixar aqui a conta no Instagram, a conta no Twitter também, sempre lá falando de futebol. De novo, agradecendo muito a todo mundo que tem participado, que tem vindo aqui, tem se inscrito aqui também, tem dado essa força. Vamos, logo vai sair aí o vídeo da final e também mais pra frente outras análises. Desde já, muito obrigado a todo mundo.